Marcelo da Fonseca, é uma briga, pelo menos até onde eu entendi, que tem a ver com aquela questão do Amazonas lá, né? De tirar o petróleo, aquela confusão toda. E, por consequência, tá vindo um pacotão que libera quase tudo. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ali na Foz do Amazonas tem bilhões em petróleo, né? E por mais que o governo tenha um discurso do combustível novo, do combustível limpo, do etanol, o governo ainda tem muito interesse, o mundo ainda tem muito interesse no petróleo. Agora, Júnior, é curioso, porque semana passada a gente falou como que o ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, tem apanhado. Eu brinquei aqui até que eu fico com pena dele em algumas situações. Eu vou aumentar a minha pena porque eu fico com pena da Marina Silva também. Em alguns momentos parece que o governo Lula, ele coloca algumas pessoas no ministério exatamente para tirar a moral desmoralizar essa pessoa, para mostrar que para obrigar essa pessoa a se contradizer muitas vezes. E o que a gente está vendo agora com a Marina Silva é exatamente isso, né? Uma ministra que o próprio governo ignora. Então a bancada do PT, tanto no Senado como provavelmente na Câmara, ela não está junto com a Marina Silva nessa discussão. Ela não está apoiando uma ministra do governo Lula. E o próprio governo Lula, né, que enche a bola do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, leva Alcolumbre nas viagens, entrega vários cargos para o Alcolumbre, e o Alcolumbre é o principal fiador desse projeto, né, que muda a legislação ambiental. E é da região dele. Na região do Amapá, né? Então, a análise da Rita, eu concordo, eu acho que algumas questões precisam ser discutidas em relação ao licenciamento. Às vezes a gente fica cobrando aqui a realização da duplicação da 381, né? A pavimentação da 367 lá no Vale de Jequitinhonha, que até hoje não saiu do papel. Descobriram uma caverna na região da 367 e aí descobriram alguns ossos lá, não sabia se era osso de antigo, se eram coisas do Paleolítico, de dinossauros, pararam a obra. Então, assim, uma obra que pode salvar milhares de cidades ali na região, centenas de cidades, milhares de pessoas, ficou parada porque o licenciamento ambiental atrapalhou. Então, eu concordo que tem que ser discutido. Agora, o que me incomoda é como que o governo manda sinais trocados, né? A Marina Silva tem um discurso e o governo no Congresso apoia outra medida. Fica parecendo que a gente não sabe exatamente em quem que a gente acredita. A gente acredita na Marina Silva, ministra do Lula, ou a gente acredita no presidente Lula e na bancada do PT no Congresso? Já que você está falando de ministro, Marcelo, eu lembro muito bem que essa briga inicial lá no Amazonas, o William Travasso, era uma briga entre Alexandre da Silveira e Marina Silva. Lembram disso ou não? Isso. Então, parece que o Alexandre da Silveira está saindo mais forte dessa história. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. A gente fala sobre crescimento, né? Você fala sempre imaginando o estado de Minas Gerais, um estado próspero, com infraestrutura, a gente cobra aqui melhorias em rodovias, mas a gente também tem esse discurso ideológico de achar que a gente não, para fazer um omelete, a gente não vai quebrar os ovos. É impossível, né? Nós estamos há mais de 5 décadas tentando resolver o problema da Transamazônica, que vai da Paraíba até o Amazonas, são 4.000 quilômetros de estrada de terra, é conhecida como a pior rodovia do Brasil, e por questões ambientais a gente não consegue levar infraestrutura para esse lugar. De Porto Velho até Manaus você tem a 319, faltam 406 quilômetros para você levar cidadania a vários municípios, né? E você não consegue por questões ambientais. Então vai conversar com um caminhoneiro, com uma empresa que depende das balsas, né, que fazem a circulação em Manaus para circular com os produtos. E a gente não consegue crescer esse país em função desse discurso mimizento em relação à história de que a gente não é possível equilibrar crescimento com o meio ambiente. Claro que é possível. O que a gente precisa é de trabalho técnico e de estudo em cima dos impactos ambientais e das compensações em cima disso. Aqui em Belo Horizonte, qualquer coisa, a gente teve a história do Belvedere, gente, pelo amor de Deus. Você viu o sanhaço que foi em função de um presidente da Câmara que foi lá junto com uma liderança, fez um estardalhaço nada com 200 pessoas, depois a gente foi, ok, tem todas as licenças, está tudo aqui, aí fizeram um abaixo-assinado com mais de 7.000 pessoas e as obras vão acontecer. Então é possível. Agora, esse discurso mimizento me incomoda muito. Do primeiro, perdão. Vamos lá. Eu não quero abrir debate, eu hei de respeitar até a morte o que pensa o Travasso, o que pensa a Rita, o que pensa os outros. Eu não me considero nem um mimizento e nem um ideológico.
eu peço a Deus que haja sobrevivência aqui na Terra. Eu acho que, William, mimizento é uma coisa. A gente tem que separar algumas coisas aí. Vamos não é lá. só um discurso ideológico. A gente discutir, vai cortar 50 árvores em contraposição a fazer uma obra que vai ajudar um bairro gigante, centenas de pessoas, trabalhadores, é uma coisa. Agora, às vezes passar uma estrada no meio da Amazônia, você está afetando a vida de muitas pessoas também. Às vezes tem tribos indígenas ali que estão ali muito antes da gente chegar aqui. Então, não dá pra gente também ir pro outro extremo que você tenta levar. Igual eu falei, eu concordo que algumas licenças a gente precisa, sim, avaliar, questionar se são ainda cabíveis ou não. Agora, não dá pra ir pro outro extremo e achar que isso é pura ideologia, puro mimimi. Não, isso afeta a vida de muitas pessoas. Isso afeta, inclusive, né, a gente tá vivendo aí algumas questões climáticas que podem estar relacionadas com isso também. Então, não dá pra tratar a questão do licenciamento ambiental como mimimi de ambientalista, não. Acho que tem alguns que são chatos, acho. Tem alguns que exageram? Tem. Mas não dá pra jogar todo mundo na mesma sacola, não. Vai falar com os moradores do município lá no Amazonas, que pagam caro. Vamos lá na Zona Franca de Manaus, vai falar com o investidor que coloca dinheiro lá e que tudo para ele é mais caro em função da dificuldade de logística. Mas fala com o índio também, que mora lá há milhares de anos. Bem, gente. Bom, beleza. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma colocação aqui. Eu acho que para tudo na vida, o risco climático ele é uma coisa recente e está tomando uma proporção muito grande no planeta. Então, tudo na vida, a gente tem que fazer análise custo-benefício. E o melhor balizador de uma análise custo-benefício são critérios técnicos. Então, para risco ambiental, para risco climático, existem também critérios técnicos que devem ser contemplados em um projeto de lei. Então, é necessário critérios. O problema no Brasil é que nós não temos critérios. O critério aqui, geralmente, é político e não técnico.